É o maior monumento de Portugal, o Aqueduto das Águas Livres, que citado no Guinness Book of Records, quem sabe um dia património da humanidade. Mas para além dos grandes arcos de Alcântara, há muito mais aqueduto do que as pessoas imaginam. Há 9 anos, 2 espeleólogos decidiram explorá-lo por dentro. Não só a notória arcaria, mas também as galerias em que se divide no subsolo de Lisboa e os vários ramais que o alimentam até às nascentes nos concelhos de Sintra, Amadora, Odivelas e Oeiras, no percurso de mais de 50 km. É precisamente esta terceira e última parte, o culminar desta aventura, que Fernando Teigão dos Santos e Pedro Costa nos trazem hoje. Nas mãos, o terceiro volume desta trilogia dedicada à Lisboa subterrânea. Prepare-se para uma conversa que promete mistérios, descobertas, património, investigação policial e até perigo. Depois do Senhor dos Anéis, apresento-lhe mais uma vez os Senhores dos Túneis. Olá, Fernando Teigão dos Santos e olá, Pedro Costa. Como é que estão os dois? Fernando? Olá, João, tudo bem? Olá, obrigado. Perfeito. Fernando e Pedro, bem-vindos de volta. Vocês, só para lembrar, vocês estiveram aqui a primeira vez há precisamente 5 anos, foi em outubro de 2019, com este primeiro volume, a Lisboa Subterrânea do Marquês de Pombal. Depois, 2 anos e meio depois, voltaram com o segundo, a Lisboa Subterrânea na Colina dos Hospitais, e então regressam agora com o terceiro, o culminar desta aventura, este terceiro volume, que é uma edição caleidoscópio, que se chama A Lisboa Subterrânea em Busca das Nascentes das Águas Livres. Eu tenho que lembrar que na primeira vez até eram todos artilhados com o equipamento, a preceito para esta conversa, equipamento todo de espeleologia. Sim, da outra vez trouxemos os capacetes na cabeça, com luz e tudo, mas desta vez viemos um pouco mais em modo normal. À paisana. À paisana, exatamente. Só lembrando aqui que o Fernando Teigão dos Santos é alentejano, é burense, que gosta muito do seu café na praça, não dispensa o café na Praça do Giraldo, com isso continua tudo igual. Tens as 2 filhas já com 13 e 18 anos, por aí, já crescidas, que já se habituaram a ver-te chegar a casa todo, cada vez mais sujo. Cada vez mais sujo, imundo, e sai o tesouro, Carlos, estão sempre à espera que tu vais procurar o tesouro. Muito bem, é biólogo, é mestre do ordenamento do território e doutorado em ciências do ambiente e investigador. Muito bem, ele passou pelo jornalismo também, fez uma formação no Senjor e realizaste, alguns documentários e que, se calhar, um dia esta aventura dava para um excelentíssimo documentário. Dava. Quem sabe se um dia eu e o Pedro pomos o capacete e contamos as histórias e mostramos alguns dos locais onde nós estivemos e que fotografámos no livro, porque são locais sempre muito visuais, de grande mistério. E filmaram de vez em quando? Sim, fizemos também vários vídeos, captura de alguma imagem e, portanto, temos alguns registros. Muito bem. Andoras de viajar de mochila e já tinhas viajado 41 países há uns anos, faltam 158, entretanto já foste a mais alguns? Mais alguns, mas de qualquer das formas ainda estou longe dos 200, portanto. Dos são reconhecidos. Muito bem, o Pedro Costa nasceu em Moçambique, também tem 2 filhas, um bocadinho mais novas, 10 anos e 13 anos, e que já estão habituadas a vê-lo com capacetes com luz, mosquetões, arneses e tal, e com o WD-40, que é o lubrificante que abre as portas. Fundamental. E que elas, quando elas já são mais crescidinhas, já conseguem fugir de casa sem tu reparares. Vão aprender com o pai. A pouco e pouco vão aprender do truque de rodar a chave e por aí adiante. Tu, de facto, tens a vocação para abrir portas fechadas, é uma coisa que és sempre contactado. Até já mandaste uma vez um filme. Isto é para o João Paulo Sacadura, ele a abrir uma porta complicadíssima. Já foi há uns anos. Engenheiro eletrotécnico, especialista no setor energético e em temas ambientais, trabalha também na área do ambiente. E conheceram-se, se não me engano, no Geota, os dois ainda, não é? Teve meu amigo João Joanás de Mel. 30 anos, talvez. Pois, por aí. Muito bem. São ambos espeleólogos. Tu és espeleólogo nível 2 ou já és mais, porque depois já está na aventura? Não, mantenho nível 2. É? Isto não me deu graduação para subir. Não. É uma espécie de cinturão castanho. Exato. Um dia tu também tens algum nível, Fernando? É o mesmo também. É mesmo. Muito bem. Eles conheceram-se então nesta aventura do ambiente, exatamente, no grupo de estudos de ordenamento do território e ambiente, no Geota, e falamos então desta trilogia da Lisboa Subterrânea, que foi lançada dia 21 na Mãe d'Água. Um livro para todos, eu quero faço questão de dizer isto, este caleidoscópio é uma edição extraordinária, graficamente muito bem feito, tem centenas de fotografias por esta aventura, porque desta vez eles não se limitaram só a visitar o interior do Aqueduto das Águas Livres, mas foram conhecer as nascentes, foram até às nascentes que, já percebemos, ocupam 4 concelhos, portanto, e todos os ramais que alimentam este aqueduto, que serviu durante quase 230 anos, a cidade de Lisboa. 350 páginas de aventuras temos aqui, é muito engraçado, tem no verso da capa e da contracapa tem estes mapas grandes, com todo o percurso que eles fizeram, e de facto quiseram responder a estas perguntas. De onde é que vinha a água do Aqueduto das Águas Livres? Que sabor é que a água tinha nas nascentes? Foi isso que vocês... Porque é que o Aqueduto deixou de funcionar? Foi isso que tentaram descobrir.
Na verdade, nos 2 primeiros livros nós explorámos os aquedutos que abasteciam a cidade de Lisboa. E, portanto, no primeiro livro explorámos 3 galerias, que eram o Loreto, a Esperança e as Necessidades, que serviam vários bairros da cidade. No segundo livro nós explorámos uma outra zona geográfica, que era o que abastecia a colina dos hospitais. E, entretanto, faltava-nos descobrir de onde é que vinham as nascentes das águas livres. E, no fundo, queríamos saber se ainda lá estariam e, sobretudo, queríamos saber se seria possível chegar até lá pelo interior do aqueduto, desde Lisboa até às supostas zonas das nascentes que ficariam nos concelhos de Sintra, da Amadora, de Oeiras ou de Odivelas. E por isso foi um processo de irmos descobrir. Por isso tinham que ir por baixo de terra, sei lá, desde Alcântara, depois por São Domingos de Benfica, pela Brandoa, pela da Maia, por aí fora, Cova da Moura, por baixo, até sair em Belas e nessas zonas, em Carnaxide e em vários sítios, mas com o ordenamento do território, a vossa área também, que tu sabes, não é? Tu sabes que as coisas sempre foram um bocadinho desordenadas, os bairros cresceram um bocadinho. Na verdade, deviam ter fechado estes túneis, não é? É um somatório de muitas etapas, e muitas idas ao terreno, muitas por fora e outras por dentro. Portanto, nós explorámos os locais à superfície, houve sítios onde nós não conseguimos entrar à primeira, nem à segunda, e portanto foi um processo à superfície e também pelo interior. Para vocês é engraçado, Pedro, porque também usam tecnologia, imagem de satélite e fotografia aérea e os mapas antigos e tudo, cruzavam tudo. Cruzámos tudo. Portanto, o que é que acabamos por fazer? Consultamos cartografia histórica para perceber aonde é que estaria o aqueduto, confrontamos com a cartografia atual para perceber será que ainda lá está. E esta era, como disse há pouco o Fernando, a grande dúvida que tínhamos, porque nós partimos de Lisboa com uma perspectiva de que 50 e poucos % do aqueduto dentro de Lisboa era visitável. Mas será que, como dizia João Paulo, que para fora de Lisboa, na Amadora, com o crescimento que teve... A Brandoa, né? Mas será que ainda lá está? Alguns será que quando fizeram aqueles prédios... Exatamente, muitos clandestinos, não é? E, portanto, cruzávamos a cartografia e vimos, espera aí, mas se calhar ainda dá aqui a estrada. Será que está por baixo da estrada? Era esta a pergunta? Só há uma maneira de saber. Vamos lá ver. E não sabíamos se íamos sair por aquela porta, se íamos sempre por dentro. Era sempre uma incógnita. Se voltávamos para trás, se chegávamos ao fim e apanhávamos um táxi. No geral, esta aventura... passados foram 9 anos tudo junto, ficaram contentes com o resultado, neste sentido em que até visitámos mais do que estávamos à espera? Houve muitos locais surpreendentes. Nós, para além de procurarmos seguir o caminho do aqueduto, nós procurámos também encontrar os locais que eram abastecidos pelo meio, e que recebiam água. E também os chafarizes, fontanários. E, portanto, nós fomos entrando em muitas casas senhoriais, em palácios, em locais em que faziam parte deste sistema. E, portanto, as histórias que nós contamos no livro são também as histórias ligadas com as personagens que viviam nestes locais. É incrível, o Conde de Farrobo e o Marquês da Fronteira. Sim, o Palácio dos Marqueses de Fronteira. O de Vime, por exemplo, que fez Montserrat, por exemplo. Sim, o Gerard de Vime. Sim. Por acaso aí foi uma história também engraçada, em que nós visitámos esse palacete que fica situado em São Domingos de Benfica, em frente do Palácio do Marquês de Fronteira. E ao lado da igreja onde eu casei, Nosso Senhor do Rosário. Que hoje em dia ele está ocupado pela comunidade de Santa Catarina de Sena. Exato, são umas freiras, tem umas órfãs. Autorização às freiras para entrarmos na propriedade e depois irmos à procura de onde é que passaria o aqueduto. E, portanto, foi engraçado porque várias das estruturas estavam lá. Estava lá uma cascata com um buraco. Incrível. E nós lá fomos. Lá percorremos a cascata, lá entramos pelo buraco, lá fomos perceber como é que aquilo funcionava. E nessa zona, isso era uma parte curiosa, era um ramal que partia do aqueduto, que abastecia ali essa propriedade e que depois se dirigia ao aqueduto, ao chafariz da Convalescença, e ainda ia servir era o Palácio do Conde de Farrobo, que é hoje a zona Quinta das Laranjeiras. Portanto, ali era um ramal. Exatamente. E nesta zona, houve uma altura em que para entrar tivemos de abrir um buraco que foi difícil, entrar no interior dessa galeria, fazer essa exploração. E aí tinham os cordas, os arneses, tudo, tinham que abrir. Sim, algum equipamento de segurança. Às vezes eram coisas que já estavam entaipadas e sim. Entravam por aquelas claraboias. Vocês chamam claraboias aquelas torres de respiração, sim, não é? Sim, exatamente. Entramos algumas vezes pela claraboia, outras vezes com a colaboração de quem toma conta do aqueduto. Foi preciso partir algumas paredes para nós entrarmos. Estamos a falar da EPAL, do Museu da Água, não é? Exato, concretamente, portanto, que é o guardião. Exatamente, e que esteve sempre connosco, é um agradecimento mais do que devido ao Museu da Água, pelo apoio que nos deu e que nos facultou acesso a zonas onde já ninguém sabia como é que se ia. A verdade é esta. E nós temos, mas é aqui, mas tem lá um pano de tijolo, vocês, ok, a gente vai partir para vocês entrarem. E entre eles e nós conseguíamos abrir essas portas que estavam fechadas, essas paredes que foi preciso derrubar. Queria pegar aqui assim no que o Fernando disse sobre
o devismo, acho que esse foi um dos ensinamentos que tivemos ao longo dos 3 livros, quando nos diziam que, não, aí vocês nesse palácio é difícil entrar, não vão conseguir. Mas não vamos conseguir porquê? Mas que é por ser privado? Porque era difícil ter visitas, que não, sim, não é... sim. Mas, afinal, não era aberto a visitas, não é aberto, casas de famílias. Pronto. Mas a verdade é que, como em muitos outros sítios, não fizemos mais do que enviar um e-mail a explicar o que é que queríamos fazer. Exatamente. E poucos dias depois facultaram-vos as faça o favor de vir, o que é que querem e tal. O que é preciso? E receberam. Às vezes até eu li isto, às vezes até dizia, olha, já agora venha cá, esse do Farrow, por exemplo, venha cá já agora ver aqui, aqui também uma mina. Aqui Exatamente, não quero também, não quero entrar aqui e tal. Incrível. Foi ao longo dos 3 livros. Essa colaboração foi muito, muito importante e vocês dão conta disso muito bem, o que é muito importante. Esta obra, vocês falam que isto começou, portanto, as obras começaram em 1731 do Aqueduto, a montante de Lisboa, reinava Dom João V, mas só com Dom José e com a Castelbal é que chegou às Amoreiras depois, já estamos a falar em 1748, toda aquela arcaria foi inaugurada 7 anos antes do Aqueduto, muito bem construída, por uma razão estar no Guinness Book e as pedreiras eram ótimas e aquele sítio também não foi muito afetado, portanto aquilo acho que só teve umas rachazinhas naquelas claraboias, de resto aguentou-se muitíssimo bem. Houve depois no século XIX, vocês explicam, uma intrigante expansão até Sintra, e o Aqueduto até ao verão quente, até 75, durante 227 anos ainda abasteceu Lisboa, até 87, depois em 80 ou 1880 ainda foi aquele do Alviela e 1987 foi Castelo de Bode então. Este Aqueduto de facto é um ícone de Lisboa e vocês da outra vez explicaram que por exemplo, a Galeria de Loreto já é uma coisa que se pode visitar e já há visitas organizadas, se não me engano. Sim, a Galeria de Loreto está aberta ao público, portanto... Alguns quilómetros também, não é? São geralmente de cor, mas são cerca de 2 quilómetros, o que é hoje em dia visitável e é possível visitar, há mais? Seria possível estender mais. Portanto, o Museu da Água tem vindo a fazer esse caminho, foi recentemente aberta também a galeria entre a Mãe d'Água das Amoreiras e o início, portanto, os arcos monumentais de Alcântara. Passa ali também foi, exatamente, o Arco de Carvalhão, isso foi aberto também há poucos meses. Carvalhão, que é o Marquês de Pombal. O nosso amigo Marquês. Vocês no primeiro livro, nunca me esqueci disso, no primeiro livro contaram aquela história do Marquês que mandou desviar um bocadinho. Um jeitinho. Ali na Rua da Famosa, agora a Rua do Século, para abastecer os palácios dele, que eram alugados aos ingleses e não sei. É extraordinário. Portanto, percorrer qualquer galeria deste aqueduto, como vocês fizeram, e percorreram todas, é um túnel do tempo, completamente. Porquê? Porque dentro do aqueduto está como estava há 150 ou há 100 anos, ou várias evoluções dentro do aqueduto, mas por fora tudo mudou. E, portanto, há esta dicotomia de andarmos por dentro e pensar... Estamos a recuar no tempo. Há uma coisa tempo. Que mudou pouco. Espreitamos por uma das janelas e vemos outro mundo. Exato. E comparamos com as fotografias. É muito bonito e fizeram isso no livro. Há muitos casos em que se vê o que se vê hoje e como se vê o antes e depois. É muito engraçado. E aquelas junto à Crel e aquelas junto à Caminho de Ferro e como aquilo tinha aquelas várias claraboias. E depois agora hoje com prédios atrás gigantes. Mas vá lá, foram conservados mais ou menos... levavam sempre uma artilharia pesada, vocês, além dos pés de cabra e das alavancas e não sei o quê, levavam mantas térmicas, os ganchos para as cobras. Sim, isso é ali mais com o Fernando. Ele acabou por me obrigar a fazer pegarem cobras. Mas é verdade, porque tu é que és o biólogo. Eu não podia fotografar se ninguém segurasse a cobra e, portanto, eu tive de explicar ao Pedro. Mas tinhas aquelas varinhas com o gancho na ponta? Temos, levávamos, ainda apanhámos 2 cobras. Mas ele não me disse nada. Cobra de ferradura. Ele aparece-me num dia de manhã e diz, hoje trouxe isto. Mas isso é para quê, Fernando? É para apanhar a cobra. Mas o que é que tu queres dizer com isso? Já que estamos aqui a trocar cromos, o Pedro de vez em quando aparecia com um pé de cabra novo, cada vez maior. Agora não é para contar. É a tua especialidade. Muito bem, então mantas térmicas, porque apanharam muito frio, vocês também iam de inverno? Não, a manta térmica é por uma questão de segurança. Pode-nos acontecer alguma coisa, um parto de uma perna, podia acontecer, okay. Não é? Nunca aconteceu, felizmente, Pronto. mas pode haver um acidente e há que permitir a pessoa ficar resguardada. O WD-40, que é o tal lubrificante que abre muitas fechaduras, na página 289 falam de uma coisa que de vez em quando usaram, uma vez ou outra, um pequeno explosivo para abrir umas fechaduras mais complicadas. Então dizem, um salame explosivo feito de uma substância abre-latas, cujo nome não podemos dizer e que não há nem no OLX, nem no Lidl. Portanto, para que fique claro. Essa história deixamos a quem ler o livro. Exato, mas eu adorei isto. Mas foi com toda a segurança e todas as autorizações. Não é o C4, portanto, mas pronto. Mas também levavam drones. Levavam drones até para detectar claraboias? Ou... Nós tivemos uma circunstância, ou seja, porque o nome de Águas Livres? Existia uma quinta, que era a Quinta das Águas Livres, que era uma zona ali junto a Belas, onde estavam os olhos de água ligados com o abastecimento do aqueduto.
E aí é que eu fazia as nascentes do aqueduto só aí. Com o tempo, essa quinta foi tendo várias utilizações e vários donos. Nos tempos atuais, a Quinta das Águas Livres é o local onde está alojada a Unidade Especial de Polícia. E, portanto, pertence à polícia, dá um chalé e onde é a desativação das bombas, não é? Isso mesmo. É lá. Portanto, nós andámos nessa propriedade acompanhados pelas forças especiais a ver o património, a tentar perceber onde é que estavam as galerias, e tivemos também uma colaboração extraordinária pela parte da PSP, tão ou mais curiosos do que nós, em que também tem aquele espaço, aquele património na sua propriedade, e aquilo que fizeram foi ajudar-nos a encontrar os acessos e a contar a história daquilo que ali está. Vocês levavam também uns lasers que medem as distâncias, não é? Com o raio laser já consegue saber qual é a altura de uma claraboia ou fazia parte a profundidade de um poço? Um dos nossos objetivos era caracterizar as galerias e, portanto, fizemos uma caracterização. Tinha que fazer o levantamento, levavam um caderno para escrever tudo. Exatamente, sempre um caderno de campo e medíamos as Como distâncias. é que vocês se medem, se orientam debaixo da terra? Debaixo da terra não tem sinal de GPS, como é que fazem? Não, a maior parte dos casos não, mas estamos a falar de estruturas que são lineares e, portanto, apesar de existirem várias ramificações, é difícil nós perdermos no interior daqueles espaços. É claro que houve vários momentos em que nós não sabíamos onde é que aquelas galerias iam terminar. Nós até tivemos um episódio que foi muito curioso, ali na zona da Reboleira, em que onde existia uma mina de água que abastecia de antes o Palácio das Necessidades, portanto era dali que a água vinha, e quando nós encontramos o ponto de acesso, era um ponto de acesso que estava afastado do próprio aqueduto. E, portanto, a água chegava ao aqueduto por um caneiro. Mas para nós descobrirmos esse ponto de acesso, depois foi necessário que a EPAL, na altura, arrombasse a porta para nós podermos entrar. E nós, quando chegámos a esse espaço, aquilo existiam várias ramificações, mas uma dessas ramificações estava bloqueada com pedras, portanto tivemos de realizar ali uma operação de desbloquear, de desobstruir o espaço, passar por baixo, entrar para dentro da água, e aí acabámos por ter uma revelação, que foi uma galeria subterrânea escavada na pedra, por debaixo da zona da Damaia, e que, quando nós a começámos a percorrer, ela nunca mais acabava. E isto é daquelas coisas que nos enxaltam, não é? Quando nós entramos num espaço difícil, que não sabemos onde é que vai dar. E depois se revela quase uma catedral, um salão de baile. Nós até temos um pequeno vídeo gravado, em que nós fomos acompanhando, em que só se ouve o Pedro dizer e continua! Eu de vez em quando recordo esse vídeo. É daqueles vídeos icónicos. Nós alimentamos a isso. A verdade é que o trabalho foi alimentado a isso. Isto, afinal, há coisas para descobrir. Exatamente, incrível. E aí fizemos a caracterização dessa galeria estupenda, incrível, escavada na rocha, com água pelo joelho, e que deu um gosto tremendo. Muito bem. Estava a falar, Fernando, Pedro, do vosso material de artilharia pesada que vocês levam. Já percebi que é mais com o Fernando. Mas, por exemplo, houve exemplos nas explorações anteriores de haver gases tóxicos. Como é que foi aqui? Aconteceu alguma vez ou não? Vocês têm... Há gases que vocês não são inodoros, não cheiram a nada, vocês não sentem, mas podem ser perigosos. Aconteceu, por acaso também aconteceu. Nesta terceira... explorávamos o poço do Rebentão, uma mina que não estávamos a encontrar e que acabámos por encontrar o dito poço. Estamos em que zona? Carnaxide? Estamos um bocadinho a Casal de Câmara. Casal de Câmara, ok. Depois já de Belas. E acabámos por, no meio de umas ruínas, no meio do campo, descobrir o dito poço. Tem que ser este poço. E a entrada não era muito fácil. Lá conseguimos descer e entrar por uma galeria. Tinha água e a verdade é que ao fim de alguns metros... Ratazanas, é verdade. Estivemos à espera que uma se afastasse para conseguirmos entrar. E ao fim de alguns metros o detector que andou sempre connosco disparou. E portanto tivemos que rapidamente recuar e voltar para trás. O que é que vocês fazem depois nessa altura? Vão com máscaras? Têm máscaras? Não, voltámos para trás. Portanto, então já não avançaram aí? Já não avançámos mais. Tivemos, por exemplo, outras situações em que andámos com água assim quase, mesmo pelo pescoço, em que tínhamos que levar o detector no capacete para garantir que ele continuava a monitorizar. Portanto, essas questões de segurança tiveram sempre acauteladas. Nós queríamos ver a galeria seguir. E houve zonas onde nós passámos, por exemplo, quando fizemos a travessia subterrânea de Monsanto, as pessoas se calhar não têm muita percepção, mas consegue-se atravessar toda a zona do Parque Florestal de Monsanto por baixo pela galeria do aqueduto, onde se vêem os respiradores à superfície. Exatamente. E antes de nós fazermos essa incursão, uma das nossas preocupações era: será que tem ventilação suficiente? Porque as clarabóias, elas existem, mas as janelas estão vedadas. E, portanto, essa era uma dúvida que tinha. Portanto, depois quando nós descemos e fizemos a incursão, o detector não disparou, mas verificámos que o nível de oxigênio baixou até níveis consideráveis. Perigosos, quase perigosos. Isso acontece porquê? De composição de matéria orgânica? É uma coisa telúrica? É qualquer coisa dos tolos? É o quê? A diminuição de oxigênio pode ser pura e simplesmente porque há pouca falta de ventilação. A existência de um gás que tem enxofre
pode resultar por causa da matéria orgânica. Apanhámos em Lisboa porque havia esgotos. Ali em Casal de Câmara não conseguimos identificar concretamente a origem, mas também podia ser mais à frente, havia uma estrada e haver algum esgoto ali perto. Tenho que fazer esta pergunta. Há buracos negros ou não no Aqueduto das Águas Livres? Isto é o título de uma conferência que vocês deram ano passado no ISEL. Na verdade, o aqueduto para nós era um buraco negro, porque havia ainda muitas perguntas que nós tínhamos na nossa mente em relação ao aqueduto e, portanto, era a busca do desconhecido, a busca de ir à procura das respostas para as questões que tínhamos, para além do lado mais negro, porque é sempre muito curioso entrar num buraco e tentar perceber onde é que ele vai dar. Exato. Não é? E ir em busca dessa escuridão. Quando são túneis que podem ter quilómetros, quer dizer, é impressionante. Sim. Vocês no total andaram cerca de 47 quilómetros, está aqui só neste livro. 46.850 no interior do aqueduto, incluindo aqueduto geral, aquedutos aferentes, minas escavadas na rocha. Puderam juntar os 8 quilómetros das 4 galerias urbanas, portanto, atingiram 55 quilómetros, no fundo, que representam a extensão acessível nos dias de hoje, somando todas as parcelas, talvez 71 km no auge do seu funcionamento, que inclui o aqueduto da Mata e aferentes. 77%, mais de 3/4 do aqueduto ainda é acessível, o que é extraordinário. É fabuloso, não é? Portanto, isto promete imensas visitas, que um dia que a Paulo se ponha a musealizar um bocadinho mais isto, porque nós falamos muito, por exemplo, das visitas às catacumbas em Roma e às catacumbas de Paris, e no fundo são grandes cloacas e que são esgotos. Aqui não são esgotos, era onde trazia a água. Sim, era onde vinha a água. E, portanto, promete uma visita que pode ser, vocês até já têm uma coisa idealizada que estava no livro a dizer... Há um passeio que se pode fazer, entrar ali no Lar de São Carlos, exato, entrar numa dessas galerias e sair 20 km da Montante, por exemplo. Passar pela arcaria toda, coisa do Arco de Carvalhão e coisa de Campolide, passar pela arcaria toda por Val de Alcântara e ir sair em Belas. Em Belas. Em Odivelas também. Sim. Ir almoçar, como vocês diziam, almoça-se a meio caminho. Ali na dá zona... para fazer um piquenique, por exemplo, em que se contam mais histórias sobre o aqueduto, as personagens da época, e depois terminava-se. Então, nas nascentes. Foi um autêntico desassossego perseguir a história das águas livres, escrevem vocês às tantas, o que é também, no mínimo, curioso. Há pequenas histórias de exploração, o Monsanto subterrâneo, cá está, com o detector de gases, as minas do Calharis, Palácio Fronteira, a quinta do Gerard de Vime, por exemplo, o mesmo do Palácio de Monserrato, Conde de Farrobo, e também a casa do Ludwig, do arquiteto de Mafra, por exemplo, estamos aqui nesta... Quinta de Alfa Rubeira. A prisão de Monsanto, passaram pela prisão de Monsanto. Perto, aí tivemos uma história. Mas aí não vos deixaram sair. Lá. Queres contar, Pedro? Agora estávamos há um viveiro da Câmara, na Quinta da. Agora está-me a falhar o nome, como é que se chama a Quinta? Quinta da Fonte. Quinta da Fonte, ali no Calharis de Benfica. E nós tentámos o contacto telefónico, o contacto por e-mail e não funcionava. Então, vamos lá. Batemos à porta e fomos recebidos pelo responsável do viveiro que disse: sim, há ali uma mina. Achamos que é uma mina e nós não tínhamos a certeza se tinha ou não acesso ao aqueduto. Dizem que há uns cães que entram por aqui e vão namorar uma cadela na zona do estabelecimento prisional de Monsanto. E nós, espera aí, a gente tem que tirar isso a limpo. E então, isto foi uma sexta-feira, na segunda-feira às 8 da manhã, estávamos lá, com autorização já do senhor do viveiro, e percorremos. Na verdade, nós não chegámos ao fim. Não, porque realmente a galeria revelou-se muito comprometida, com muitas raízes de árvores infiltradas e, portanto, a certa altura os riscos de segurança já eram muito grandes e, portanto, não avançámos. Se calhar o cão conseguia passar e ir até lá acima, mas... E, portanto, nós no livro até brincamos neste episódio com o Prison Break, quem sabe se as pessoas estão na moda a fugir das prisões, não sabemos se por ali não havia ali um caminho. Apanharam cogumelos mágicos, aranhas e centopeias, tritões marmoreados, nem sabia que existia, salamandras, daquelas típicas, apanharam uma série de bichos também. Nós fizemos algum trabalho de levantamento da biodiversidade que íamos encontrando no aqueduto. Aqueduto da Maia, aqui estamos na zona da Maia, passaram para da Cova da Moura, aí até encontraram uma série de coisas que eram produtos roubados, que estavam atirados para dentro dessas claraboias, não foi? Certo. Cartões multibanco e autorrádios. Malas, carteiras, passes, cartões de cidadão. Portanto, tudo ali. Apanharam também sítios onde havia sem-abrigos que se calhar provavelmente morariam ali, nessas galerias, numas dessas, não foi? Estivemos ali numa zona da Maia, não foi na da Maia. Foi por baixo da Cova da Moura. Mas não se cruzaram com ninguém? Não nos cruzámos com ninguém. Só estava lá o sítio onde ele dormiria. É um pequeno aqueduto, mas é um aqueduto extraordinário que vai em direção à Cova da Moura, em que, ao final desse aqueduto, abria-se uma espécie de uma câmara em que havia uma pia com água e com mais um conjunto de bancos à volta, um local super incrível, aprazível. Mágico. E neste local
debaixo de terra, debaixo da Cova da Moura, lá estava um conjunto de revistas, estava lá a revista Ideias Casa, estava lá um conjunto de revistas. Um guarda-chuva aberto. A secar. E artefactos de quem pernoitaria ali. Exatamente. Acabámos por não encontrar... Fizemos esse bocadinho mais devagar, porque vimos o guarda-chuva à distância. Pensámos, está ali gente, o que é que se passa aqui? Estou a pensar aqui também nas minas de Reboleira, passam lá também, esta galeria escavada na rocha, de grande beleza, que fazia parte da mina do almoxarifado, que vocês falam ali das necessidades, foi tal continua que vocês falam disso. Engraçado ter encontrado estas bicas que tinham o nome do destinatário, bica do senhor não sei quantos, 1838, assinado e estampado. E foi muito engraçado, porque fomos a encontrar as minas, as bicas, das propriedades que tínhamos visitado dentro de Lisboa. Portanto, isso deu um gozo especial. Espera aí, já lá teve há uns anos, é daqui que saiu. Exatamente. Isso deu muito gozo. Fábrica de espartilhos a vapor, é extraordinário que vocês passaram aqui. As Galegas, o aqueduto de Almarjão, aí tiveram que usar o material. Tem um aqueduto muito bonito ali no final, já da Amadora, como quem vai para o Val de Carenque. Mas aí tiveram que usar então o material à série dos espeleólogos. Ali houve uma subida, porque tinha várias ramificações e chegava-se a um sítio em que havia um poço, mas um poço ascendente, e portanto era necessário trepar, escalar para irmos perceber onde é que ia dar essa galeria, e tivemos de montar um conjunto de artefactos para conseguir à Casa Real. Fomos à Casa Real. Fomos montados até de serrote, uns barrotes de madeira, e conseguimos construir uma pequena escada com a devida segurança e chegámos lá. Ainda bem que não fizeram isso na prisão de Monsanto, só estavam nas notícias hoje. Não estávamos cá hoje. Uma porta para o Palácio, e estavam muitos cá fora. Uma porta para o Palácio de Queluz, Carenque, há uma fotografia que tiraram com aquela caleira romana ainda, na altura. A ideia que eu tinha de Belas era a primeira represa que era mesmo romana, não é? Curioso, porque nessa zona do Vale de Carenque cruzam-se aquedutos de várias épocas. Ainda existem ali vestígios do antigo aqueduto romano que se pensa que terá chegado a Lisboa. Há este aqueduto das Águas Livres e ainda há um aqueduto paralelo, que era o aqueduto da Gargantada, que ia abastecer o Palácio Nacional de Queluz. É extraordinário. Ali naquela... E existiam ali outras minas de água locais. Havia a Mãe da Água Velha, por exemplo, vocês falam disso? Isso é mais a norte. Mas chegaram às nascentes mesmo das Águas Livres. Convém dizer que o aqueduto tinha várias nascentes. Existiam os principais olhos de água, as principais nascentes, que era a chamada Mãe da Água Nova e a Mãe da Água Velha. Mas essas nascentes, apesar de serem muito produtivas, não eram suficientes para abastecer o consumo. Sim. Então o que é que foi feito? Foram abertos vários ramais, várias pequenas minas que convergiam por trazer água para as caleiras que depois vinham. Mas, portanto, esses olhos de água ainda estavam a brotar? Em muitos destes locais, sim. A água a saber a quê? A água. O que é bom sinal, não é? Não sabia nada. Era limpo. E não teve efeitos secundários, porque nós, na verdade, provámos. Pois é isso. E hesitámos um pouco, mas provámos. E as águas hoje em dia estão... Sim, quem faça um poço no meio do campo, às vezes, tem que ir a 30, 40, 50 centímetros. E havia sítios em que ela contaminada, não é? Em que ela brotava com uma força tal que numa galeria com 1,5 metro, talvez de largura, a água saía de uma parede e chegava à outra. Impressionante. Portanto, com a pressão, um duche autêntico. Incrível. E nós tivemos a oportunidade de fazer estas galerias em várias épocas do ano. Fizemos no verão, mas também fizemos em alturas de inverno, alturas de muita pluviosidade. E, portanto, houve um momento em que nós encontramos as galerias num autêntico rebuliço, num autêntico rio subterrâneo. Portanto, nós andávamos de galocha, por vezes com água pelos joelhos, com grandes correntes. Chegaram a ter água até pelo pescoço, não é? Isto que o Fernando diz, nós não conseguimos falar um com o outro. Tal era o barulho. Não conseguimos falar das águas a passarem. Incrível. Mas também havia outros casos, que era o caso que estavas a referir, de minas cujo acesso já estava tapado e por vezes estava bloqueada a saída da água. E portanto esse caso, que era a mina da Zebreira, que ficava ali para os lados de Dona Maria, Casal de Câmara, em que foi uma galeria que foi difícil encontrar o seu acesso, porque ela ligava-se ao aqueduto geral por uma pequena caleira, por uma tubagem, mas o acesso à mina estaria a 200, 300 metros. E, portanto, nós explorámos o terreno à procura das portas, do acesso, e aquela que encontramos que permitiria entrar era uma que estava completamente inundada. E, portanto, nós, para fazermos essa exploração, aí foi de fato mergulho. De meu prémio. Sim. Aí é que vocês diziam que as pessoas passavam nos carros e diziam o que estão aqueles malucos a fazer de fato mergulhador ao pé de Lisboa. E depois de saltar uma vedação e tudo, pronto, enfim, já não contámos tudo. Mina de Alfiragide, que abriram a porta à marreta, há aqui umas histórias aí também... Foi a pedra, aí foi a parede que foi a marreta mesmo. Aqueduto de Carnachídio, das francesas, a placa com o Dom José, a dizer 1766, o aqueduto da Mata.
Há alguma aventura que vocês se lembrem que não esteja no livro? Vocês aqui foram muito fiéis e contaram tudo o que se poderia contar. As principais aventuras estão aí. Por vezes talvez não tenhamos contado todos os pormenores, mas isso são os segredos das águas livres, não é, Pedro? Há coisas que não se podem contar. E em 9 anos de aventura, qual foi assim, o que é que vos impressionou mais? O que é que vocês tivessem a tirar 1 ou 2 pormenores? O que é que cada um de vocês tirava? Pedro, o que é que tu achas destes 9 anos? Ao fim de 9 anos, o que mais me impressionou, e não tinha ideia nenhuma que isso pudesse ser assim, é, na verdade, o que ainda há de aqueduto, o que ainda há para explorar de aqueduto. Nós explorámos muitos quilómetros, mas há outros que sabemos que é possível fazer mais. E a quantidade de histórias e de material de arquivo que ainda podemos continuar a ler se quisermos, a procurar novas histórias. Sobre isto ainda Portanto, há material. Outros ramais, outras coisas? Há pequenos, outros ramais não tanto, mas há pequenos troços que não conseguimos passar, mas que é possível continuar a descobrir. Estão obstruídos, tem uma parede, é possível desobstruir e, portanto, há coisas que podiam ainda continuar a ser feitas. Portanto, há locais mesmo na própria cidade de Lisboa em que nós nos deparámos com paredes e que sabemos que se tivéssemos as condições devidas nós poderíamos partir aquela parede e entrar e ir por ali adiante. Tivemos várias circunstâncias em que se calhar conseguiríamos passar estes 55 km de extensão acessível se calhar para uns 60 ou 65, eventualmente. Mesmo na própria Amadora nós encontramos algumas claraboias em que sabemos que a galeria está lá em baixo, mas não encontramos condições de acesso. Pronto. Mas também, estar aberto também é as lições do aqueduto. Uma das lições que vocês falam disso no livro também é esta questão de que se pensava que o aqueduto era a solução definitiva para abastecer de água a Lisboa, mas depois provou-se com os anos, apesar de ter servido 227 anos, mas provou-se que não chegava, o mesmo com o aqueduto de Alviela, depois também não chegava. Portanto, de facto, uma coisa que vocês aprenderam é que não há soluções definitivas. Não há. Realmente o aqueduto ensina-nos isso. Vimos, era a solução na altura. As nascentes inicialmente pensadas e estudadas não chegaram. Aliás, isso foi outra coisa que aprendemos. A construção do aqueduto não foi linear. Portanto, inicialmente podíamos pensar, não, começou daqui, foi para ali, foram fazendo. Não. À falta de água, arranjam-se mais umas nascentes, explora-se a nascente, faz-se mais uma galeria acrescente. É um conjunto de acrescentes à procura sempre de mais água, as necessidades também foram aumentando. E mesmo com a geração seguinte, o Alviela, quando se pensou que resolvia, também não resolveu. Portanto, a questão do abastecimento de água a Lisboa ficou razoavelmente resolvida com a construção do Castelo do Bar. E mesmo no caso do aqueduto das Águas Livres é curioso porque no fundo há um aqueduto e é um aqueduto 2.0. Aquilo que nós encontramos num ramal, que é o ramal da Mata, que ele já é construído em meados do século XIX. Já encontramos aqui uma adoção de tecnologia e de processos já de alguma modernidade para aquela época. O que contrasta com o aqueduto gravítico original, que basicamente era um aqueduto à antiga e portanto encontramos aqui 2 gerações de arquitetónicas para transportar a água. O maior museu de Portugal, o aqueduto tem várias vidas, é um legado de futuro, vocês fazem questão de dizer isso nesses livros, um dos maiores ativos de Lisboa. Tem um grande potencial educativo, isso também é verdade, é questão de poder-se aprender muito sobre o património, sobre o ambiente, a geologia, a arquitetura, o urbanismo, e tem a química e a física. Porquê? Tem a física porque era uma estrutura que funcionava por gravidade e permite também explicar como é que a água fluía, permite também explicar questões como como é que a água circulava em vasos fechados e podia vencer subidas. Tínhamos aqui questões da química ligada com a própria água e a sua interação com o meio, com a geologia para formar as estalactites, as estalagmites que também encontramos. Tem uma foto muito bonita de uma estalactite que é... Uma tubular. Uma tubular que é uma coisa gigante, que tem mais de 1 metro, que é uma coisa grande, assim direitinho até quase ao chão. A diversidade de estruturas geológicas que fomos encontrando no interior do aqueduto também é incrível e resulta também da forma como a água vai circulando. As concreções, como vocês chamam, não é? Os gursos, as concreções calcárias, em que vão assumindo estruturas muito, muito curiosas ao longo do Lisboa tempo. Tem uma diversidade geológica à volta muito grande e isso nota-se dentro da galeria, as cores que nós atravessamos. O laranja, o amarelo. Isso nota-se nas vossas fotografias, aparece muito. O preto, uns mais rosa, isso... É muito bonito, dá essa riqueza também visual. É um laboratório vivo, no fundo. É incrível. Muito bem. Em 2020 abriram mais 2 km desta monumental obra. Acho que não me engano estou a falar da Galeria de Loreto, talvez. Há muitas visitas agora abertas ao público, também para visitar não só os arcos de Alcântara.
continuo a achar que estas galerias estão abertas, estão ao nível das catacumbas de Paris, os subterrâneos de Roma, uma coisa espantosa. De futuro, fazer o tal percurso dos 20 km até ao Olival do Santíssimo, e desde aqui o Largo de São Carlos, ou da Mãe d'Água das Amoreiras, é uma ideia muito, muito boa. E, de facto, o que é que sentem que está isto tudo em boas mãos? É a Paulo e o Museu da Água, concretamente, que é a guardiã, tomam conta disto como deve ser? Vocês fizeram sugestões depois para eles abrirem isto ou abrirem aquilo? Sim. Que eles estão a entrar em conta? O Museu da Água tem vindo a fazer o caminho. Nós sabemos que tudo demora a conseguir se concretizar. Portanto, gostávamos que fosse mais depressa, não há dúvida. Mas o caminho está a ser feito e a direção é a certa. Portanto, vale a pena. Estou agora a lembrar-me de quando tivemos os dois, talvez 1 hora, parecíamos miúdos a brincar no aqueduto do Salgueiro. Sim. A reconstruir o aqueduto, ou seja, a fazer a manutenção que já não é feita nos dias de hoje. O aqueduto de Salgueiro é um dos aquedutos mais bonitos. E pusemos a água a correr. Fica ali também na zona de Casal de Câmara. Okay. Já fica até mais para cima. Fica um bocadinho mais a montanha. Câmara e Canessas. E é um aqueduto construído de forma até majestosa, com boa pedraria calcária, em que nós andámos a tentar ver como é que o aqueduto funcionava, mexendo as pedras para transportar a água de um sítio para outro, porque o que é que também acontecia? Aquilo que nós também vimos foi que em alguns sítios algumas pessoas iam conseguindo ter acesso ao interior do aqueduto e, portanto, usavam a água para fazer captações para fora para poderem regar hortas que havia ali nas redondezas. É como as baixadas da eletricidade. Bloqueavam, eram isso, basicamente eram umas fechadas e bloqueavam. Portanto, nós tivemos ali umas horas ali a desbloquear esse funcionamento do aqueduto e a ver como é que a água depois chegava à parte ao ramal principal. Porque há uma grande parte, e tirando depois a parte dos sifões, que os sifões aí complicaram um bocadinho, se calhar, aquele percurso mais linear, mais gravitacional, há uma grande zona onde a água continua, se a gente puder a água a correr, até cenograficamente fica muito mais bonito. Incrível, não é? Incrível. É algo realmente incrível. E sobretudo a cascata na Mãe d'Água, que é uma coisa que eu tenho pena de não ver aquilo funcionar, só vi uma vez, e de facto era lindo morrer, não percebo porque é que aquilo não continua com aquele circuito fechado. Tenho que fazer a última pergunta, e agora? Que aventura é que segue? O que é que vocês agora estão a planear? Porque digam-me que vão continuar a fazer, ou já vos convidaram para outras cidades para ir verem ainda não, mas aqui em Lisboa, Coimbra, aqui em Lisboa já nos pediram para irmos a espreitar uma mina ali para o Lado de Santos. Foi uma história engraçada que um conhecido nosso estava a abrir uma discoteca ali na zona de Santos e encontrou lá um túnel. Então, onde é que isto vai dar? E então, normalmente era de ligar às freiras. E nós lá fomos a essa galeria, que não ficava muito longe de um ramal do aqueduto, que era o aqueduto. Era a Galeria das Necessidades, ali para a zona de Santos, e portanto lá percorremos essa mina de água que abastecia lá o antigo edifício. Fomos até ao fim e lá dissemos também à pessoa que realmente aquilo não fazia parte do aqueduto, mas que era uma mina e que fazia parte do abastecimento local. E que também tinha água, brotava água dali e apanhava-se água. Olha que incrível. Então agora, pronto, resta-me dizer isso. Quero agradecer muito a vossa presença aqui, aos dois, Fernando Tegão dos Santos e Pedro Costa. Gostava muito que vocês voltassem com uma nova aventura e com uma nova... Vou também dizer à Caleidoscópio, fez aqui uma belíssima obra com este vosso livro. É o terceiro, já fica já faz algum peso na prateleira. A trilogia dos Senhores dos Túneis. Sem dúvida. Gostava muito que vocês voltassem, Fernando, Pedro. Tem uma porta aberta aqui no Observador mesmo para se contarem as vossas aventuras e para ver se em breve voltamos a conversar sobre esta maravilha que vocês foram descobrindo. Bem-ajam aos dois e até obrigado. Obrigado, João.